Paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe a todos na grande paz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Palavra viva e eficaz do Senhor, dia 5 de julho de 2023. Glória a Deus. Deus abençoe a você, meu irmão, minha irmã, que está de aniversário hoje. Deus sempre tem a bênção para você, para o seu coração. Amém, irmãos? Glória a Deus. Louvado e agradecido seja teu nome, Senhor, para Deus. Livro de 1 Crônicas, capítulo 1, versículo 1 ao capítulo 2, versículo 17. Adão, Sete, Enos, Cainã, Malael, Jerede, Enoque, Metusalém, Lameque, Noé, Sem, Cão e Jafé. Os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. E os filhos de Gomer, Askenaz, Rifate, Togarma. E os filhos de Javã, Elisá, Tarsis, Quitim e Dodanim. Os filhos de Cão, Cuxi, Misraim, Pute e Canaã. E os filhos de Cuxi eram Seba, Avilá, Sabtá, Ramá e Sabtecá. Os filhos de Ramá, Sebá e Dedã. E Cuxi gerou a Nimrode, que começou a ser poderoso na terra. E Misraim gerou aos Ludeus, e aos Anameus, e aos Leabeus, e aos Naftueus, e aos Patruseus, e aos Caslueus, dos quais procederam os filisteus, e os Caftoreus. E Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Ete, e aos Jebuseus, e aos Amoreus, e aos Girgazeus, e aos Eveus, aos Arqueus, e aos Sineus, e aos Arvadeus, e aos Zemareus, e aos Amateus. E foram os filhos de Sem, Elã, Assur, Arfaxade, Lude, Arã, Uz, Geter e Meseque. E Arfaxade gerou a Selá, e Selá gerou a Eber. E a Eber nasceram 2 filhos, o nome de um foi Peleg, porquanto nos seus dias se repartiu a terra, e o nome do seu irmão era Joctã. E Joctã gerou a Almuda, e Selefe, e Azar, Mavé, e a Gerá, e a Adorão, a Usal, e a Dicla, e a Obal, a Abimael, a Seba, e a Ofir, a Avilá, e a Jobabe. Todos estes foram filhos de Joctã. Sem, Arfaxade, Selá, Eber, Peleg, Reu, Serug, Naor, Terá, Abrão, que é Abraão. Os filhos de Abraão foram Isaque e Ismael. Estas são as suas gerações. O primogênito de Ismael foi Nebaiote, e depois Quedar, Adbel, Mibsão, Misma, Dumá, Massá, Adade, Tema, Getur, Nafis e Quedemá. Estes foram os filhos de Ismael. Quanto aos filhos de Quetura, concubina de Abrão, esta deu à luz a Zinrão, a Jocsão, a Medan, Midian, a Gisbaque e a Suá. E os filhos de Jocsão foram Seba e Dedã. E os filhos de Midian, Efá, Efer, Enoque, Abida e Elda. Todos estes foram filhos de Quetura. Abraão, pois, gerou a Isaque. E foram os filhos de Isaque, Esaú e Israel. Os filhos de Esaú, Elifaz, Reuel, Jeus, Jalão e Coré. Os filhos de Elifaz, Temão, Omar, Zefi, Gaetã, Kenaz, Timna, Amaleque. Os filhos de Reuel, Nate, Zerá, Samá e Mizá. E os filhos de Seir, Lotão, Sobal, Zibeão, Aná, Dison, Eser e Dizã. E os filhos de Lotão, Ouri e Omã. E a irmã de Lotão foi Timna. Os filhos de Sobal eram Alvão, Manaate, Ebal, Sefi e Onã. E os filhos de Zibeão eram Aiá e Aná. O filho de Aná foi Dison. E os filhos de Dison foram Anrão, Esban, Itran e Querã. Os filhos de Ezer eram Bilão, Zavã, Jactã. Os filhos de Dizã eram Uz e Arã. Estes são os reis que reinaram na terra de Edom, antes que reinasse reis sobre os filhos de Israel.
Bela, filho de Beor, e era o nome de sua cidade de Nabá. E morreu Bela, e reinou em seu lugar Jobabe, filho de Zerá, de Bosra. E morreu Jobabe, e reinou em seu lugar Uzão, da terra dos Temanitas. E morreu Uzão, e reinou em seu lugar Hadade, filho de Bedade. Este feriu os midianitas no campo de Moabe, e era o nome da sua cidade Avite. E morreu Hadade, e reinou em seu lugar Sanlá, e Masreca. E morreu Sanlá, e reinou em seu lugar Saul, de Reobote, junto ao rio. E morreu Saul, e reinou em seu lugar Baal-Anã, filho de Acbor. E morreu Baal-Anã, Hadade reinou em seu lugar, e era o nome da sua cidade Pai. E o nome de sua mulher era Metabel, filha de Matrede, filha de Misaabe. E morreu do Hadade. Foram os príncipes em Edom, o príncipe Tina, o príncipe Alva, o príncipe Getete, o príncipe Olibama, o príncipe Elá, o príncipe Pinom, o príncipe Kenaz, o príncipe Temã, o príncipe Misbar, o príncipe Magdiel, o príncipe Irã. Estes foram os príncipes de Edom. Estes são os filhos de Israel: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Isacar e Zebulon, Dan, José e Benjamim, Naftali, Gade e Aser. Os filhos de Judá foram e Onã e Selá. Esses três nasceram da filha de Suá, a cananeia. E o primogênito de Judá, foi mau aos olhos do Senhor, pelo que o matou. Porém Tamar, sua nora, lhe deu à luz Pérez e Zerá. Todos os filhos de Judá foram 5. Os filhos de Pérez foram Esrom e Amu. E os filhos de Zerá, Zinri, e Etan, e Emã, e Calcol, e Dara. 5 ao todo. E os filhos de Carme foram Acar, o perturbador de Israel, que pecou no anátema. E o filho de Etan foi Azarias. E os filhos de Esrom, que eles nasceram, foram Jeramel, Erã e Quelubai. Erã gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Nasson, príncipe dos filhos de Judá. E Nasson gerou a Salma, e Salma gerou a Boaz. E Boaz gerou a Obede, e Obede gerou a Jessé. E Jessé gerou a Eliabe, seu primogênito, e Abinadab o segundo. E Simei o terceiro, Natanael o quarto, Radaí o quinto, Ozem o sexto, Davi o sétimo, e foram suas irmãs Zeruia e Abigail. E foram os filhos de Zeruia, Abissai e Joabe, e Azael 3. E Abigail deu à luz a Amasa, e o pai de Amasa foi Jeter, o Ismaelita. Amém, irmãos? Livro de Atos, capítulo 23, versículo 11 ao versículo 35. E na noite seguinte apresentou-se-lhes o Senhor, disse Paulo: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificasse em Jerusalém, assim importa que testifique também em Roma. E quando já era dia, alguns dos judeus fizeram uma conspiração e juraram, dizendo que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem a Paulo. E eram mais de 40 os que fizeram essa conjuração. E estes foram ter com os principais dos sacerdotes e anciãos e disseram: Conjuramo-nos sob pena de maldição e nada provarmos até que matemos a Paulo. Agora, pois, vós, com o conselho, rogai ao tribuno que vô-lo traga amanhã, como que querendo saber mais alguma coisa de seus negócios, e antes que chegue, estaremos prontos para o matar. E o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido acerca desta cilada, foi e entrou na fortaleza, e o anunciou a Paulo. E Paulo, chamando a si um dos centuriões, disse: Leva este jovem ao tribuno, porque tem alguma coisa que lhe comunicar. Tomando ele, pois, o levou ao tribuno e disse: O preso Paulo, chamando-me a si, rogou-me que trouxesse este jovem, que tem alguma coisa para dizer-te. E o tribuno, tomando-o pela mão e pondo-o à parte, perguntou-lhe em particular: Que tens que me contar? E disse ele: Os judeus se concertaram rogar-te que amanhã leves Paulo ao conselho, como que tendo a de inquirir nele mais alguma coisa ao certo,
Mas tu não o creiais, porque mais de 40 homens de entre eles lhe andam armando ciladas, os quais se obrigaram, sob pena de maldição, a não comer nem beber até que o tenham morto. E já estão percebidos, esperando de ti promessa. Então o tribuno despediu o jovem e mandou-lhe que a ninguém dissesse que lhe havia contado aquilo. E chamando 2 centuriões, lhe disse: aprontai para as 3 horas da noite 200 soldados, e 70 de cavalaria, e 200 arqueiros, para irem até Cesareia, e aparelhai cavalgaduras, para que, pondo nele a Paulo, o levem salvo ao presidente Félix. E escreveu uma carta que continha isto: Cláudio Lísias a Félix, potentíssimo presidente, saúde. Esse homem foi preso pelos judeus e, estando já a ponto de ser morto por eles, sobrevim eu com a soldadesca e o livrei, informado de que era romano. E, querendo saber a causa por que o acusavam, o levei ao seu conselho. E achei que o acusavam de algumas questões da sua lei, mas que nenhum crime havia nele digno de morte ou de prisão. E sendo-me notificado que os judeus haviam de armar ciladas a este homem, logo o enviei, mandando também aos acusadores que, perante ti, digam o que tiverem contra ele. Passa bem. Tomando, pois, os soldados a Paulo, como lhe fora mandado, o trouxeram de noite a Antipátrice. E no dia seguinte, deixando aos de cavalo irem com ele, tornaram à fortaleza. Os quais, logo que chegaram a Cesareia e entregaram a carta ao presidente, lhe apresentaram Paulo. E o presidente lhe da carta perguntou de que província era. E, sabendo que era da Cilícia, disse: ouvir-te-ei quando também aqui vierem os teus acusadores. E mandou que o guardassem no pretório de Herodes. Amém, irmãos? Livro de Salmo, capítulo 3. Salmo 3, versículo 1 a versículo 8. Senhor, como você tem multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma: não há salvação para ele em Deus. Porém tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor, e ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Não temerei 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim e me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Amém, irmãos? Provérbios 18, versículo 14 e 15. O espírito do homem susterá a sua enfermidade, mas ao espírito abatido quem o suportará? O coração do entendido adquire o conhecimento, e o ouvido dos sábios busca a sabedoria. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos na grande paz do Senhor, e até amanhã.